Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo de upgrade de notebook com SSD e hoje vai ser no notebook da minha esposa, que é esse que eu estou gravando agora, e vai ser com SSD NVMe comprado no AliExpress da marca King Spec de 256 GB. O SSD que eu falo é esse aqui, comprei no site oficial da King Spec no AliExpress. E eu comprei essa versão aqui do envio da China, 256 GB. Eu usei um cupom e ele saiu cerca de 110, 115, ou mais ou menos isso. Saiu bem barato e também eu utilizei o Medius para conseguir um desconto maior. E ele é um notebook que tem bastante avaliações, então não corri o risco, né? Eu fiz tudo certinho para que chegasse bem. E a única coisa que eu espero é que ele tenha uma boa durabilidade. Então aqui tem bastante avaliações, 3.181, bastante gente comprou, bastante brasileiros. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a instalação e também alguns testes desse SSD. O upgrade vai ser feito no notebook da Samsung, o X23, o modelo, deixa eu dar uma olhada aqui, é o NP300E5M-XD2BR. Então é um notebook razoável, ele só foi um pouquinho mal montado. Ao meu ver, eles poderiam montar um pouquinho melhor. Então a gente consegue melhorar ele adicionando algumas peças a mais. Por enquanto eu só estou colocando o SSD, mas dá para colocar mais uma memória e fazer elas trabalharem em dual channel, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo do unboxing e da montagem. Bom pessoal, então continuando a gravação, peguei o notebook, ele é o Samsung X23, o modelo tá bem aqui, ó, marcado, é NP300E5M-XD2BR. Esse modelo ele acabou ligando de novo porque ele está habilitado para ligar quando abre, então eu vou desligar para poder abrir ele. Vou pausar o vídeo. Eu já desliguei o notebook. Continuando então, vou soltar os parafusos agora. Aqui é onde fica as memórias. Esse notebook eu vou fazer um upgrade de memória depois. Ele tem apenas uma memória da Smart de 8 GB, 2133 MHz. Essa velocidade é a máxima que o notebook suporta, 2133 MHz. Entretanto, ele tem um slot livre, então não está trabalhando em dual channel e a gente pode colocar mais uma memória que faça dual channel com esse Smart aqui. É bem difícil encontrar, mas você deve encontrar alguma usada. Ou você pode comprar duas novas que sejam compatíveis para fazer dual channel e, sei lá, vender a que você tem no seu notebook. Isso eu vou fazer posteriormente e eu trago mais um vídeo com o upgrade das memórias. Hoje eu só vou colocar o SSD novo. Aqui ele tem mais um HD e a gente não quer desfazer desse HD porque o nosso SSD
é apenas de 256 GB. Então, a gente vai manter o HD aqui de 1 TB, disco rígido, e vamos adicionar o SSD e vamos clonar a partição de sistema. Eu acho que esse HD aqui, ele nunca foi formatado, então só tem uma partição em todo ele. Então a gente vai pegar todo o conteúdo do disco local C e passar para aquele SSD. Então, essa parte aqui eu vou ter que tirar porque tem um flatzinho nesse HD que ele passa por baixo de tudo aqui. Então vai ser necessário tirar. E é bem duro, é bem difícil tirar aqui. Então, retirado aqui o disco rígido. Agora, vamos abrir o notebook todo. Vou utilizar o cartão. Deixa eu tentar tirar já. Dava para tirar já. Então aqui está a parte interna do notebook, a placa. Dá um close em todas as partes para vocês verem. Informações da bateria, 43 Wh. Aqui é o encaixe do nosso SSD.
E essa é a nossa placa. Beleza, então. Vamos lá. Então, ele vai daqui até aqui, ó, nesse parafusinho. Então, fica aqui. Antes de vocês pegarem o dispositivo ou mexer, mesmo abrir no notebook, é bom que vocês toquem um objeto que esteja aterrado de metal. Pode ser, sei lá, até o portão da sua casa, que você vai conseguir eliminar a estática. É importante que você faça esse procedimento para não correr nenhum risco. É muito difícil acontecer, mas é bom se prevenir, ok? Então, vou retirar ele aqui, eu vou despejar ele no sofá. Manusear apenas pelas beiradas. Chegar mais perto. Essa etiqueta dele aqui, dizem, estava escrito no anúncio, né? Que é um dissipador de grafeno e mais alguns materiais. Então não pode ser retirado. Aqui está mais informações dele. Aparentemente novo, parecem componentes novos. Então, e ele veio com um parafusinho. Vou encaixar. Não pegou na gravação, mas é só empurrar. O parafusinho dele estava aqui no meio dos outros. Consegui pegar. Não precisa apertar demais, só o suficiente para ele ficar encaixado. Então, chegando mais perto aqui para vocês verem. Os pinos ficam todos bem lá dentro, não fica sobrando. Aqui o parafuso bem colocado, ok? E agora basta fechar. Bom, tá encaixado. Falta apenas parafusar. Primeiro eu vou fechar essa parte da memória.
parte da memória é um parafuso mais curto. Então, um desses pretos. Bom, é o preto. Vou começar pelos cantos. Esse canto aqui é um canto problemático, que ele já deu probleminha em outras épocas, de tanto abrir e fechar o notebook. Digo, não abrir a parte dele, abrir somente levantar a tela. Ele deu problema, mas deu para solucionar. Então eu prefiro começar fechando por ali. Não precisa parafusar muito forte, porque se você parafusar muito forte, depois você não consegue tirar. E se você espanar aqui onde encaixa a chave, dificilmente você vai conseguir tirar um parafuso desse sem um trabalho delicado aí de um profissional com ferramentas adequadas para conseguir tirar um parafuso espanado de um notebook. Essa chave não segura mesmo os parafusos, então é um pouco mais difícil conseguir posicionar eles. Bom, todos os parafusos colocados. Agora eu vou ligar ele e eu volto com vocês com ele já ligado, utilizando o programa para fazer a clonagem do disco rígido. Ok? Então, até já. Bom, pessoal, estamos no computador agora, no notebook. Eu já fiz uma pequena limpeza aqui no HD, passei alguns arquivos, porque eu só consigo clonar se ele tiver o tamanho menor do que o HD que eu vou colocar os arquivos, que eu vou transformar em unidade C. Então, aqui podemos ver, ó, o meu disco C está com 706 GB livres, então o espaço ocupado é menor do que o nosso SSD, que tem 256. Então, esse HD ele vai permanecer aqui para backup e as coisas que estão nele não vão sumir, ele vai continuar do jeito que está. Inclusive, se quiser, pode dar boot por ele. Caso dê algum problema, você consegue continuar utilizando o sistema anterior. Claro que, vamos supor, se eu começo a utilizar o SSD a partir de hoje, o sistema anterior vai estar lá, só que ele não vai ser mais atualizado. Quem vai ser atualizado é o SSD. Então, se você voltar em algum momento, sei lá, depois de alguns 6 meses, voltar a utilizar o outro HD, o disco rígido, ele vai estar do jeito que parou há 6 meses atrás. Bom, basicamente é isso. Então, o programa que eu vou utilizar é esse programa aqui,
Macrium Reflect, e eu baixei ele aqui nesse site, macrium.com, e é só utilizar a versão free, esse aqui, ó, Reflect Free. É só baixar, aí clicando para baixar, ele vai baixar um programinha, depois você abre, vai vir aqui, ou seja, ele ainda não baixou, ele está pedindo aqui para baixar um local para baixar o arquivo de instalação. Então eu vou clicar aqui em download. A internet está bem veloz, então vai acabar rapidinho. Vamos aguardar. Terminando. O computador ele não está tão rápido, né? Esse computador, apesar de ter uma configuração razoável, ele não está tão bom. Então o SSD vai dar uma resolvida no problema. Depois, quando eu colocar outra memória para fazer dual channel, vai ficar melhor ainda. Está instalando o programa, é uma instalação comum. E enquanto isso, a gente já pode ver aqui, ó, criar partições do disco rígido. A gente entra no gerenciador de disco aqui, no gerenciamento de disco, para poder encontrar o nosso SSD, porque ele ainda não está aparecendo aqui. Agora ele já apareceu aqui, e nessa tela aqui, ó, a gente pode observar as configurações do outro disco, o disco C aqui. E esse disco aqui, eu vou manter ele como GPT, porque é um tipo de tabela de partição mais recente, então vai dar uma melhoria. Não tem tanta diferença para o MBR, mas você tem um pouco de ganho de desempenho, principalmente na inicialização. Então eu prefiro o GPT. Se seu notebook tiver suporte, você pode usar o GPT. Para você saber se o seu outro disco está em GPT, deixa eu ver se tem como verificar por aqui, mas aparentemente não tem, ou eu não estou sabendo. Mas você pode iniciar o diskpart e digitar list disk. Assim você vai saber se ele está em GPT. Se ele estiver em GPT, aqui ó, nessa última coluna, escrito GPT, vai ter um asterisco. Então, o meu disco que já existe, 931 GB, ele está em GPT. O disco novo aqui, logicamente ele não está, porque ele nem tem uma partição, tá todo espaço livre. Então aqui vamos escolher GPT, é o disco 1. E aqui dá uma mensagem que o computador precisa ser reiniciado para concluir a configuração desse dispositivo. E já que ele está pedindo isso, eu vou fazer. Então eu não vou continuar aqui no particionamento, mas basicamente a gente ia criar um novo volume, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou reiniciar para não ter nenhum problema e já volto com vocês, ok? Então vou reiniciar o computador. Deixa eu continuar. Antes de reiniciar, eu preciso terminar a instalação do programa. Então, estava aqui nessa tela. Então, avançar. Aceito os termos, mesmo sem ler, tudo bem. A licença que a gente vai usar é residencial, então seria home. Aqui eu não quero registrar nada, eu quero só usar uma vez e pronto. E eu vou criar um ícone na área de trabalho, não tem problema, para poder abrir ele. Depois eu vou desinstalar, então não faz diferença. Ok, instala. Vou levar um tempinho aí para instalar, acredito. Então terminou a instalação. Agora eu vou desmarcar a opção Launch Now, que eu não quero abrir agora, porque eu vou reiniciar o computador. E clique em Finish.
e eu vou reiniciar o computador. Eu volto com vocês depois. Bom, pessoal, já reiniciou. Estamos aqui então, novamente. E agora no programa, primeira vez que eu abri ele, depois que reiniciou, ele pediu para atualizar. Baixar alguma atualização, algumas coisas aqui. Então, vamos clicar em download. 23 megas aí de atualização. Aparentemente atualizou. E agora aqui, ele está iniciando. Vamos lá naquele gerenciamento de disco de novo. Mas eu acredito que não vai precisar criar um volume novo. Porque naquela tela ali já deu para ver o disco. Então acho que não vai precisar. Aqui ele já está como disco zero. Vocês podem ver que provavelmente é porque a conexão aqui NVMe ela é melhor na hierarquia, alguma coisa assim. Ela vem primeiro. Então ele já passou para o disco zero. Vamos esperar terminar a atualização. Que se fosse SSD já tinha terminado. Então vai abrir, eu acho, sozinho. Finalizou. Vai abrir. Abriu. Bom, então o que a gente quer fazer? Eu quero clonar aqui o disco 2, então vou clicar aqui. Clone this disk. Mas ele deu aqui o disco 1, o disco 0, né, que seria o meu SSD. Então vou colocar aqui, ó, select a different source disk. Então, vai ter que ser esse aqui, ó. Pronto. Agora sim. E ele tem várias partições, porque esse notebook nunca foi formatado, então ele está de fábrica. E justamente por ele estar de fábrica, com tudo original, e eu não tenho uma mídia original para fazer uma nova instalação, então eu vou fazer o clone. Então vou selecionar aqui o disco para receber a clonagem e jogar tudo isso aqui. Ele tem aqui a tabelinha de partição, que é essa partiçãozinha de 16 megas, e no outro disco nós não temos essa partição. Então eu vou experimentar não apagar essa partiçãozinha, eu vou experimentar. Se não der certo, aí a gente volta aqui e apaga tudo e faz de novo. Vou colocando as partições menores aqui. As menores primeiro, para depois colocar as outras. Undo. Vou colocar em ordem de tamanho. Só falta essa que é a maior. Vocês podem ver que ela vai ocupar quase tudo, mas não tem problema, porque depois a gente apaga alguma coisinha que for necessário. Então é isso aqui. Eu não apaguei a partição aqui, a tabela de partição, porque não tinha no outro disco, então eu tenho medo de dar alguma coisa errada. Só que ela estando aqui talvez não seja um clone perfeito. Bom, vamos lá. Vamos avançar. Aqui ele pede para agendar essa clonagem, mas a gente não quer, então vamos avançar. E aqui ele está mostrando aqui o que vai acontecer. Então, todas as operações, tudo aqui, tudo ok, certinho. E dá um finish para finalizar tudo que todos os nossos pedidos.
E ele vai pedir para salvar um backupzinho, então vamos salvar sim. Ok? E já mostrou aqui que começou. E isso vai demorar muito tempo. Então eu vou esperar apenas começar aqui e depois eu vou pausar o vídeo e vou voltar depois que tiver acabado. Talvez não acabe hoje, então aí eu voltaria no outro dia com o final do vídeo, com outra roupa, de outra maneira. Então talvez não acabe hoje e tem a possibilidade de não dar certo, porque eu deixei aquela partiçãozinha de 16 megas, que eu acredito que seja a partiçãozinha da tabela de partição GPT, então eu não... Bom pessoal, retornando aqui então, no Micro Reflect terminou a clonagem, ela demorou 3 horas e 21 minutos, 47 segundos para terminar. Eu só pude gravar agora, já faz algum tempo que concluiu. Então basta clicar em OK aqui, a gente vai dar uma olhada na operação 5, né, que era a parte de recuperação, a partiçãozinha de recuperação foi completada com sucesso e a sexta operação também. Então aparentemente tudo ok. Vou dar close aqui, ele carrega mais alguma coisa. E agora aqui no Explorer também falou sobre disco D. Então, esse disco D aqui é o clone do meu disco C. Vocês podem ver que ele só tem 16.2 GB livres. Isso não é problema, porque depois eu vou apagar algumas coisas que já existem aqui no disco C. Não dá pra gente selecionar o que a gente quer clonar, então teve que clonar tudo. Mas eu vou apagar vários conteúdos que já existem no disco C. Então isso aqui vai ficar bem vazio e vai permitir a instalação de novos programas e outras coisas que ainda não tinham no computador e que eu vou passar a utilizar, minha esposa vai utilizar. Então basicamente é isso, e eu vou mostrar aqui a configuração para vocês do computador. Vou ter que ir lá para iniciar porque eu desconectei o teclado. Então essa é a configuraçãozinha dele. E eu acho que eu tenho o CPU-Z aqui que vai nos mostrar o restante da configuração. Bom, aqui no CPU-Z então a gente consegue ver as informações de maneira mais detalhada. O modelinho do notebook NP305M XD2BR. A memória só tem um pente, eu vou adicionar outro pente depois. Aqui está as especificações dele. Então em breve eu trago mais um vídeo com o outro pente de memória. E de gráficos ele tem uma GeForcezinha 920MX de apenas 2 GB e memória DDR3, uma memória muito antiga, mas é uma memória de boa qualidade até. A largura de banda aqui da memória de vídeo também é baixa, não é nem 128 bits, então jogar não dá. Aliás, algum joguinho leve você consegue rodar aqui, mas outros jogos mais pesados é que não. Então basicamente isso, um notebookinho para trabalho, ele quebra um galho de verdade. Que ele tem 2 núcleos e 4 threads no processador também. Então basicamente é isso. Eu vou reiniciar e vou gravar a outra parte do boot e de como configurar o setup, mas isso eu acho que eu vou fazer só amanhã porque já está bem tarde aqui. Então até a próxima vez, estamos aí. Bom pessoal, vindo agora ao computador, notebook, eu vou ligar ele. Acho que é o F2 que entra no setup. Então vou ligar, imediatamente ir ao F2. Entrou. E aqui a gente vai aqui em boot e a gente pode deixar como
o F, porque a gente está usando tabela de partição GPT. Secure Boot pode deixar ativado. Fast BIOS Mode também para ligar mais rápido. E aqui, na ordem de boot, vamos colocar Windows Boot Manager. Vamos desativar essa opção 2 aqui e ver o que acontece. Ok? Então, salvar. Ok, vamos aguardar. Vou dar um pause no vídeo para poder entrar, colocar todos os dados aqui e eu volto com vocês já já. Bom, pessoal, voltando então, aqui ó, vocês podem ver que o meu disco C, ele realmente é o disco SSD, porque o tamanho dele ó, reduzido, 223 GB. Ele daria um tamanho maior, com certeza, mas vocês sabem que tem várias partições que não estão aparecendo aqui, que é aquela partição de recuperação, entre outras partições, e esse é o meu disco anterior. Então, basicamente, a gente fez a clonagem e a gente manteve aquela partiçãozinha de tabela de partição de 16 megas e não deu nenhum problema, então deu certo e a inicialização foi muito mais rápida. Então é isso aí, basicamente é isso. Você pode deixar o Secure Boot ativado e todas as outras coisas que não vai ter problema. E ele iniciou. Eu vou fazer um teste de velocidade, mas isso eu vou gravar com o OBS. Volto com vocês na webcam do notebook. Oi pessoal, boa noite. Já estamos em outro dia e eu apaguei alguns arquivos aqui do disco C, que é o nosso SSD NVMe, e porque eles já existem aqui no disco D, né? Que é exatamente o clone aqui do SSD. Então a maioria das coisas que estão no SSD vão ficar aqui no backup, que é o disco D, que era o disco anterior do notebook. E eu fiz alguns testes, vou mostrar os resultados para vocês. Eu fiz o teste padrão pelo Crystal Disk Mark e obtemos esse resultado aqui. É um resultado muito satisfatório, porque eu não esperava isso. A maioria dos comentários lá do AliExpress não trazia um resultado desse, das avaliações do produto. E a temperatura, eu aferi também. Esse primeiro teste eu fiz sem aferir a temperatura, mas eu fiz um outro teste aqui que é mais recomendado para SSD. Vou colocar lado a lado. A imagem. Bom, esse aqui à esquerda é o teste padrão. E aqui à direita é o teste que ele segue esse aqui, ó, NVMe SSD, que é para esse tipo de unidade de armazenamento. Então, temos resultados muito semelhantes, só que aqui ele é um pouquinho superior em algumas partes, e os resultados foram bem expressivos, visto que é um SSD de baixo custo, né? Então, os resultados foram inesperados, mas isso é bom para a gente, inesperados de forma positiva. E nesse segundo teste aqui, ele deu uma aquecida, né? Agora ele está a 47 graus, que é a temperatura normal. Quando eu comecei o teste, aqui esse segundo teste, ele estava a 45 graus e agora ele está a 47. E aqui vocês veem também o número de vezes ligado 11 vezes, 9 horas, que foi o tempo que eu utilizei ele, né? Minha esposa utilizou o notebook. E também aqui conta o tempo da transferência lá, né?
Então, vou abrir aqui a temperatura. Vocês podem ver que durante aquele teste a temperatura chegou a 68 graus. É uma temperatura razoável para um SSD. Então eu recomendo que vocês sempre que forem utilizar o notebook, você coloque aquele, se você não tem, você adquira um daqueles dispositivos que você coloca embaixo do notebook que vem com um cooler. Eu fiz esse teste justamente sem esse dispositivo para que vocês vissem a temperatura que ele atinge quando ele sofre um estresse. Então ele chegou a 68 graus, essa foi a temperatura máxima durante o teste, e ele chegou nessa temperatura mais ou menos aqui no quarto teste de escrita, entre o terceiro e o quarto mais ou menos, coisa assim. Então no final do teste ele atingiu essa temperatura. Ele demorou bastante para descer a temperatura, voltar à temperatura normal, e como no notebook você não consegue colocar um dissipador, você precisa então de ter um outro jeito de deixar essa temperatura um pouco mais amena, que então seria aqueles coolers que você coloca embaixo do notebook. E outro conselho, se você não quer fazer isso, é utilizar em superfícies que não tampem a ventilação. Por exemplo, colocar em cima da cama, das pernas ou do sofá. Isso não é muito adequado. Claro que em algumas situações você vai utilizar sim, mas não tem problema também. Ok? Apenas em momentos de muito estresse que ele vai subir tanto a temperatura. No uso normal ele não vai subir a temperatura. Então, se você for trabalhar, fazer um render, alguma coisa assim que precisa do SSD, então você utiliza se utiliza dos métodos para resfriar aí o seu notebook. E o que mais que tinha para falar aqui? Bom, basicamente é isso. Então, a temperatura dele acaba se elevando um pouco e isso pode afetar a durabilidade. Então, a gente tem um SSD que ele teve resultado satisfatório por um preço razoavelmente baixo. E daí a gente só fica esperando que ele dure bastante. Então, esse foi o resultado do teste. O computador está bem mais rápido, eu já testei alguns programas, ele liga mais rápido, abre os programas mais rápido. Então, deu uma boa melhorada aí, dá para alongar bastante o uso do notebook. Bom, pessoal, continuando aqui então. Hoje chegaram as memórias, a memória, né, para fazer o upgrade de memória também, porque nesse notebook só vem uma. E eu vou instalar esse novo pente. Eu ainda não testei ele, comprei usada. Eu paguei R$ 180 usando o cupom no Mercado Livre, porque essas memórias são bem difíceis de encontrar. Eu já me aterrei já, então eu posso pegar a memória. Manuseando pelas beiradas, só conferir os dados. É isso mesmo, e o código dela é igual o da outra, então são memórias completamente 100% compatíveis. Eu não vou passar borracha porque eu acho que os contatos estão limpos e a borracha ela danifica os contatos. A borracha o ideal é um álcool isopropílico. A borracha você só usa se for o último caso. Se você não tiver uma manutenção que você precisa fazer na hora ali, então você usa a borracha bem de leve. Vou ligar o notebook para ver se vai reconhecer. Bom, pessoal, já liguei o computador, o notebook, né? Vocês podem ver aqui que aqui no setup ele já mostra nos dois slots 8 GB de memória e o total de 16 GB 384 MB. E também temos aqui o nosso SSD, que é esse NE256, nosso SSD NVMe. E aqui no SATA parte 1, a nossa HD de 1TB, um disco rígido que vai continuar em uso no computador. Ok, então é isso aí.
Bom, pessoal, então aqui dentro do Windows já temos aqui, ó, a memória reinstalada, utilizável 14,9, isso é normal. Então tá tudo certinho. Vou colocar aqui no CPU-Z também para vocês verem quais são as configurações aqui da memória. Então aqui, ó, Channel Dual, isso significa que ela está fazendo Dual Channel com a outra memória que já tem. Aqui na aba Memory você consegue ver isso. E aqui no SPD você consegue visualizar as memórias, ó. Então tem essa é uma das memórias que está no slot 1 e no slot 3 é a outra memória. Então são memórias que estão fazendo dual channel e elas têm os códigos iguais. A única coisa que muda é o número serial. Logicamente que alguma coisa tem que ser diferente. E aqui tem a data de fabricação na semana 41 de 2017 e a outra na semana 30 de 2017. São memórias de quase a mesma idade. Esse Ranks Dual significa outra coisa, não quer dizer respeito ao Dual Channel. Diz respeito mais aos tipos de memória e algo assim, ok? Então, as memórias funcionando normal. Às vezes, quando você instalar suas memórias aqui, ó, na memória reinstalada, talvez fique utilizável uma quantidade menor. Então, você pode apertar iniciar mais R e colocar msconfig, igual tá ali, msconfig. E aqui, ó, em inicialização do sistema, opções avançadas, você coloca aqui na memória máxima, você vem aqui e coloca de novo. Okay? Então você vem aqui e coloca de novo. Se continuar mostrando o número de memória aqui, você sobe aqui até o máximo. Ou seja, se você não souber qual que é o máximo, você digita alguma coisa, sei lá. Você sabe que vai ter pelo menos 16.000, você coloca, sei lá, eu vou colocar aqui 16.300 e depois sobe o restinho até chegar no máximo que pode. Beleza? E aqui nos processadores, se você quiser habilitar todos, também pode. Ele vai o tempo todo trabalhar com todos, eu acredito. Eu deixei assim. E você aplica isso aqui e dá OK. E sua memória utilizável vai ficar a memória total. Beleza? Então basicamente é isso. Os cupons de desconto vão estar na descrição e os links para convite do Melius e outros sites de cashback que estejam melhores na época que você vê esse vídeo vão estar na descrição também. E diz aí nos comentários se você fez o upgrade, instalou o SSD, se deu certo, as memórias. E se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei. E para continuar acompanhando as novidades do canal é só se inscrever. Até a próxima!